Muito bom dia, nação. Vamos logo cedo aqui para as notícias do Flamengo. Vamos analisar a chegada do técnico Tite. Tem também notícias sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique. Eu gostaria que você participasse do nosso canal escrevendo aqui nos comentários sobre a sua opinião do técnico Tite. Para você, ele vai dar certo no Mengão? Escreva nos comentários, participe aqui do nosso canal e também deixe o seu like. Seu like é importantíssimo, ajuda demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, faz o seguinte, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo no nosso canal. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Assim sempre você vai estar ligado nas notícias do Mengão. Vamos então analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Tem o João Guilherme falando sobre o Mengão, tem os comentaristas, o Vene Casagrande falando sobre o Flamengo, tem a preparação do Mengão, o treino do Flamengo. Eu gostaria que você participasse junto com a gente aqui. Vamos analisar todas as informações do Mengão na manhã desta quinta-feira, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. A visitante do Campeonato Brasileiro, o Flamengo seguiu a preparação para o próximo jogo, que será diante do Corinthians neste sábado em Itaquera. A atividade desta quarta-feira contou com muitas finalizações e treinos táticos. Se liga assim. Boa, Vitinho, boa. Vem, coroa. Vamos, Nico. Vai, Eric, vai, atividade. Boa, Thiago, boa. Vem. Bela bola, boa. Boa, muito bom, Davi. Finaliza bem. Boa, Ribeiro. O Flamengo já disputou 13 partidas como visitante neste brasileiro, obtendo 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Os 21 pontos somados nos deixam com um aproveitamento de 53,8%. O próximo treino do Flamengo, com foco total no jogo com o Corinthians, será realizado na manhã desta quinta-feira, aqui mesmo no Ninho do Urubu. Da chegada do Tite, o Flamengo segue se preparando para encarar o Corinthians. Enquanto o rubro-negro ainda vive a expectativa da chegada de Tite, o time foca na preparação para o duelo contra o Corinthians fora de casa. O clube não deve demorar muito para acertar os últimos detalhes com o ex-técnico da seleção e a previsão é que o gaúcho de 62 anos deva assumir o elenco até o dia 9 de outubro para aproveitar o período data FIFA. Contra o Timão, Mário Jorge segue à frente do Fla. Arrascaeta continua fazendo trabalhos de recuperação de lesão e não foi a campo com o grupo. Porém, ainda tem chances de ser relacionado contra o Corinthians. Bruno Henrique e Pedro treinaram sem problemas. Destaque na última partida, Eric Pulgar também intensificou os trabalhos e as cobranças de falta. Inclusive, o volante revelou de onde veio a inspiração dele. Pulgar marcou gols de falta quando jogava pelo Bolonha e pela Fiorentina. No rubro-negro, acertou a trave por 2 vezes contra o Bahia e quer ter mais oportunidades para assumir esse posto também pelo Flamengo. Sí, siempre me gustó patear los tiros libres, soy alto, normalmente un alto va a cabecear los córneres y eso. También me gusta patear los córneres, entonces prefiero patear córneres, tiro libre que ir a saltar a cabecear. Y cuando exploté toda esta característica de falta de tiro libre fue en Bolonia, que tuve la oportunidad y el placer de ser dirigido por Sinisa Mihajlovic, que en paz descanse, que ele era um grande pateador de tiro livre. O Fla busca melhorar no Campeonato Brasileiro, já que é a única competição que tem pela frente. O time tem 43 pontos e é o 5º colocado e quer se manter na briga por uma vaga na Libertadores. Muito bem, o Vene trouxe aqui. Ih, gente, tá feio esse celular no bolso. Tem um povo que pergunta assim, por que você fica com o celular na mão? Gente, qual o problema? Hoje em dia todo mundo fica com o celular na mão. Você tá aí assistindo a TV com o celular na mão, por que eu não posso ficar com o celular na mão? Que loucura, né? Ai, outro dia uma menina... Ai, me incomoda você com o celular na mão. Fica todo mundo com o celular na mão. Eu antigamente ficava com a fichinha, não incomodava. A fichinha, Tem gente que finge que é tablet e é um papel ali atrás. Aqui, Vene. Olha, eu quero que você, o teu drone aí, o detalhe dessa chegada do Tite. O que falta pro anúncio? Não tem muito... Falta só o Corinthians passar do Corinthians. Não tem muito o que a gente adiantar aqui em relação a isso. Falta ele assinar contrato, questão de ajustes aí. O que eu posso garantir não está próximo de assinar, pelo que eu sei, o contrato não está nem feito para ele assinar. Mas já tinha o sim do Tite, eles já estão vendo detalhes aí. O Tite nem precisa se mudar, né?
que na verdade ele já mora no Rio de Janeiro. Então não tem muito o que resolver. É só o contrato ser feito e ele assinar o contrato, válido até 2024. E até 2024? É, porque quando acaba o mandato do Rodolfo Landim, entendeu? É novembro, né? Que acaba. Acaba em novembro. E aí vai até novembro? Não, vai até... Não, vai até dezembro, enfim, mas é porque você não pode botar, quer dizer, você até pode, mas não é justo você fazer isso porque você não tem certeza que a situação vai ganhar. Por exemplo, o que aconteceu no Corinthians é um absurdo. Botaram o contrato do Mano Menezes bem longo, sendo que tem eleição esse ano. Então isso não é correto, né? O Rodolfo Landim está agindo certo. E aí, a gente até falou isso aqui, quando você veio na semana passada, tava um tchá-tchá-tchá de Tite. Agora ele já tá bem confirmado. Se o Vene falou, tá falado, né? Verdade, se o Vene falou, verdade. só acreditou no Isso, Vene quem Casagrande. O cara tem moral. A gente comentou isso, né, André? Ele é a pessoa que vai resolver, assim, que cria uma esperança no rubro-negro de resolver tantos problemas que formam hoje o caco que tá o Flamengo, né? Então, pior que eu converso com as pessoas na rua, flamenguistas, e alguns temerosos em relação ao nome do Ao Tite. Tite? É sério? Assim, não sei se ele tem o estilo do Flamengo. No O Tite é um começo baita tinha. treinador. O Tite é um baita treinador. Me Já dá, ganhou gente, não Libertadores, quer me dar. Já ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Mundial com o Corinthians. Então, assim, se tem alguém pra resolver o problema que é o Flamengo hoje, o Tite é o cara que tem gestão de vestiário, entende do assunto e fez uma seleção, fez bons números, só perdeu na Copa em 2 jogos, né? Vamos nessa outra polêmica aqui? Tu vai falar alguma coisa aqui? Não, eu vou falar pro torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo que acha que o Tite é um treinador retranqueiro hoje em dia, não acompanha o trabalho do Tite. O Tite já não é mais esse treinador retranqueiro. Muito pelo contrário, ele é um cara que gosta de ter a bola, que muitas vezes joga de forma posicional, mas também sabe jogar de forma funcional, que entende os atletas, que vê características. Ele evoluiu muito como treinador da seleção brasileira e ele já era muito bom no Corinthians. Então é um cara extremamente de alto nível. Faz boas defesas e consegue fazer grandes ataques também. Repito, fica a impressão na Copa que ele errou aqui, que ele errou ali, e é assim, é um torneio de 8 jogos ali, 7 jogos que acaba rapidinho e alguns erros acabam desmoronando um trabalho de 4 anos. Mas esse receio de Tite retranqueiro, para com isso, gente. Vamos procurar entender um pouco, assistir mais futebol, porque o Tite já não é retranqueiro, há muito tempo. Cara, o futebol é uma coisa engraçada, né? Sempre foi assim, existe a moda, né? Modas táticas. 3 zagueiros, lembra em 2002, né? O Brasil foi campeão, foi pentacampeão. Era um momento que a gente ainda determinava algumas coisas no mundo do futebol, as coisas foram evoluindo, enfim. Hoje a gente vive um cenário aqui no Brasil de apequenamento, né? A gente fica no entendimento, às vezes, de que nós não sabemos mais fazer isso e que a gente precisa sempre de uma opinião de quem não fala a mesma língua que a nossa, ou que se fale um português, mas que não seja nascido no nosso país. Isso, às vezes, a gente ainda encara um pouco isso. E esse movimento dos estrangeiros, e principalmente dos portugueses, começa muito com o Flamengo. Em 19, o sucesso do Jesus, aí depois casa de trazer um Abel e mais um grande sucesso com o Palmeiras, e hoje o Abel é o melhor treinador em exercício aqui no Brasil. E aí começa a moda. Todo mundo quer treinador estrangeiro. E você começa até a desvalorizar um pouco o nosso mercado. Se a gente parar para pensar, quantos treinadores jovens brasileiros a gente tem visto nos últimos 5 anos? Vários. Barbieri. Fernando Diniz. Barbieri, Zé Ricardo. Barbieri, Zé Ricardo, Diniz. o próprio Fernando Diniz, o Roger Machado, o Rogério Ceni é um treinador novo e é um cara campeoníssimo. A questão é que eles não se firmam, né? 5. A gente está falando de que há 10 anos Thiago atrás, Nunes. a maioria era brasileiro. É, O que eu globalizado. quero dizer é Aquele que chegou na final do Campeonato Paulista, que está no Juventude, é muito bom treinador também. Que chegou com um time bem abaixo tecnicamente, contra o Palmeiras, chegou a ganhar Com do Água Palmeiras. Santa? Que foi eu Nova acho. Santa, é Eu verdade. não vou lembrar. Esse o treinador Voivoda. também. Mas aí a gente está falando de técnicos importados, né? Mas Aí a gente vai lembrar, Voivoda, Caixinha, Abel, aí teve o Laje, teve o Castro, Teve o Vitor do Vasco, Pereira, aquele Paulo Ricardo, né? César. Teve Olha, Ricardo Sá, Ricardo Sá, Ricardo Pinto. o Flamengo é Ramon um Dias. que nos Ramon os últimos anos só teve o Ceni e o Dorival. Não, Renato. E o Renato, Foi talvez 4-3 ou 3-3? Jesus. Eu não sou Jesus. contra trazer treinador Eu também não, tá? Eu só Pelo sou amor de contra Deus. a Pereira teoria e São Paulo. que- Não, eu não sou contra. Só que eu acho que a gente tem que começar a entender o que é. Só porque habla espanhol ou porque não É fala isso, a nossa é isso, língua, é isso aí. o cara vai ser o salvador da pátria. A paciência eu acho que deveria ser a mesma com o estrangeiro, naturalmente, até porque o Brasil é um país que recebe bem as pessoas, isso me deixa muito orgulhosa, mas também com os nossos irmãos brasileiros, né? Você é a favor da renovação de contrato de Bruno Henrique do Flamengo por mais 3 Não, anos? antes disso, eu posso contextualizar? Já que a gente leu isso aí, é porque eu não dei informação. Você
tá me dando uma bronca? Não, é pra contextualizar pro povo entender, porque assim, senão cai de paraquedas ali, como assim 3 anos? É o seguinte, o Flamengo ofereceu pra ele 2 anos de contrato, e o Bruno Henrique fez uma contraproposta pedindo 3 anos. E o Flamengo ainda não respondeu e vai responder numa reunião que vai acontecer sábado lá em São Paulo, que o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, vai viajar a São Paulo, onde o Flamengo encara o Corinthians, por isso que será em São Paulo. E aí eles vão debater novamente essa situação. O Flamengo ainda não deu uma resposta, mas o Bruno Henrique pediu 3 anos de contrato. E por que ele pediu 3 anos de contrato? Porque o Olympiacos da Grécia ofereceu 3 anos de contrato. Então ele usa isso na negociação. Normal, o que é né? normal, tá, gente? O Bruno Henrique não tá errado, o Flamengo não tá errado, é uma negociação. Então vota, sim, BH é craque, não é arriscado, 2 temporadas ou 1 temporada. Eu acho que ele deveria sair hoje. Eu acho que no Botafogo, né? Eu acho que não joga nada pro Henrique. Né? Depois da lesão, então... Eu sou contra 3 anos também. Hã? Eu sou contra 3 Você anos de contra? contrato. Você é contra? 3 anos de contrato eu acho muito. A gente tá falando de um jogador de 33 anos. Vai fazer 33 agora. Ou seja, termina no 36. Vai terminar no 36. Eu acho arriscado Cara, eu 3 acho anos que de se contrato. uma lesão não mudou o Bruno Henrique, tu acha que a idade vai mudar? Sim. Você acha? Pô, muda muito. Eu acho Você vota 3 o quê? anos muito. 2 anos. Eu acho que se não for 3 anos, ele não vai bater perna, vai bater firme, como tem a Que proposta dele. pena. E aí, Eu acho que eu pode daria 3 anos acontecer. pro Bruno Henrique, eu acho por merecimento do que ele fez, e eu acho assim, ele nesse momento que o Flamengo tá tão mal, ele é o único que se destaca, entendeu? Então ele merece esse prêmio pra ele. Não outros querem aumento absurdo sem estar merecendo. Eu sou contra pensar, ele tá indo muito bem agora, então vamos dar um prêmio de 3 anos. Não é ONG isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho o seguinte, o Flamengo pode oferecer 2 mais 1. Como funciona isso? 2 anos de contrato e esse terceiro ano, através de metas, como fizeram com o Davi Luiz. O Big Boy está lembrando aqui, cara, o Flamengo já deu o prêmio pro Diego Alves, pro Diego Ribas, pro Davi Luiz, pro Rodrigo Caio. Não vai dar um prêmio pro Bruno Henrique? O Flamengo errou em todos esses prêmios aí. O melhor dos cenários, eu acho que nesse momento, pro Flamengo, são os 2 anos. Mas melhor do que os 2 anos é não perder o Bruno Henrique. Isso aí. A informação nova de ontem para hoje é de que o Tite, além de ter dito o sim para o Flamengo, esse sim seria já para 2023. E eu queria falar 2 coisas. Primeiro, sobre a contratação do Tite, eu já falei que vai ser bom pro Tite, vai ser bom pro Flamengo, eu teria ido atrás do Tite, e se eu fosse o Tite eu também aceitaria o Flamengo, com a ressalva de ter uma conversa com os fanfarrões dirigentes do Flamengo, né? Ia ter que ter um contrato bonitinho, ia ter que ter garantias bonitinhas, porque na palavra desses caras eu não iria acreditar. Então assim, depois de uma conversa de colocar tudo no preto no branco, eu aceitaria. Eu acho que é um grande trabalho pro Tite tentar sair da sombra do trabalho dele na seleção, que no meu entendimento não foi legal. Não foi legal, tá? Então assim, acho que vai ser bom para ambas as partes. Queria falar 2 coisas que têm circulado por aí. Primeiro, a história do Tite só assumir na segunda-feira. Não tô conseguindo entender. Não tô conseguindo acreditar, inclusive. Porque aqui você tem 2 pensamentos. Primeiro, ele está antecipando a chegada dele para poder planejar 2024. Tá. Para planejar 2024, você ainda precisa classificar no Brasileirão para Libertadores, que é o único caminho para o Flamengo se classificar para Libertadores. Você vai deixar para assumir só segunda-feira? Cada treino é importante, cada dia é importante, cada jogo é importante. Ah, mas o próximo é contra o Corinthians. Tite, eu vou repetir, prefiro não acreditar que você esteja deixando para assumir o Flamengo só na segunda-feira, porque o jogo é contra o Corinthians. Pô, você é um cara cascudo, pô. Você é um cara que tem casca. Se não for agora, vai ser no futuro. Você vai ter que enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Você não é obrigado a ter a sua relação com o futebol brasileiro colada, casada com o Corinthians. Você tem o direito de assumir o time que você quiser, cara. Bate no peito. Bate no peito e vai lá, uai. Segunda coisa, eu tô vendo o Tite ser execrado por aí, por conta da declaração dele, no ano passado,
a um podcast dizendo: pode me chamar de mentiroso se eu assumir um clube em 2023, pode me chamar de mentiroso, não vou assumir, não adianta me procurar e tal. Pô, cara, desculpa, velho. Você nunca fez um planejamento pro ano seguinte na sua vida e mudou? E chegou em outubro e resolveu mudar? Pô, cara. O planejamento dele era esse, era ficar o ano inteiro sem trabalhar. Chegou uma proposta pra ele, claramente pra 2024, mas que tinha algo a ser feito nesse ano, ele resolveu mudar de ideia, mudar os planos. Quem nunca fez isso? O cara que morre abraçado com a palavra dele por orgulho, ou pior, por conta do que os outros vão falar, eu acho que é um sujeito equivocado. É um sujeito equivocado. Uma coisa é você ter um contrato assinado, sabe? As pessoas fizeram um planejamento em torno disso, você ir lá e abandonar o trabalho no meio. Mas o cara, ele só tem satisfação a dar pra família dele. Vocês aí que estão nas mídias sociais e tal, condenando o cara, mas ele falou, não pode mudar, não pode mudar. Vocês são perfeitos, né? Vocês nunca mudaram de ideia sobre nada. Vocês nunca mudaram de ideia. Ele falou isso, tem gente perguntando, por que ele falou? Ele falou porque era o que ele imaginava no momento. No momento, era o que ele estava pensando pro futuro dele. Quase um ano depois, ele mudou de ideia. Qual é o problema, cara? Vocês vão crucificar o cara porque ele mudou? Você nunca falou que ia começar um regime segunda-feira, ou que no primeiro dia do ano você ia começar a correr, andar, parar de beber, e mudou de ideia? Ah, cara, tem tanto motivo pra criticar o Tite, e vocês sabem que eu critico bastante. Agora, não dá direito ao cara mudar de opinião com algo que vai comprometer só a palavra que ele tem com a família dele, com as pessoas que... Porque, beleza, ele falou com o público. O que mudou na sua vida? Você deixou de fazer alguma coisa porque o Tite falou que não ia trabalhar em 2023? Mudou a sua vida? Mudou a vida de alguém? Não mudou a vida de ninguém, cara. Uma coisa é eu chegar num clube, falar, nós vamos fazer o trabalho inteiro, vou ficar aqui 2 anos, o trabalho é esse, tá aqui o contrato assinado, e eu chegar no meio do caminho e eu resolver sair fora. Agora, vocês que estão aí criticando, falando que não pode mudar de ideia, rapaz, se todos os seres humanos fossem desse jeito e não fossem mudar de ideia nunca, estaríamos perdidos na civilização, hein? Na civilização. Vocês são muito perfeitos para morar nesse planeta. Horas e 39 minutos. Acho lindo, cara, que ver alguns comentários aqui. TNT vai continuar passando pano pro Tite. Primeiro que eu não sou a TNT. Aqui é o André Henning falando. Segundo, careca passa pano. Vocês adoram esse termo, né? Passa pano. É a minha opinião, cara. Se você acha que é pano, que não é pano, que é problema teu. Eu não posso fazer nada. Eu acho o ser humano que não se permite mudar de ideia um imbecil. Sendo bem claro. Um imbecil. A gente muda de ideia toda hora na nossa vida. E o fato dele mudar de ideia não muda nada, cara. O cara falou um negócio ano passado e em outubro do ano seguinte tá fazendo uma avaliação que eu nem sei ainda se é verdadeiro ou não. E o cara já tá sendo execrado. Eu não sei, ele não assumiu o Flamengo ainda. Pode ser que ele trabalhe nos bastidores. Pode ser que ele trabalhe nos bastidores aí, planejando 2024, que ele realmente não assuma o clube. Eu não sei o que vai ser feito. E sem saber o que vai ser feito, os caras estão execrando ele. Mas ele falou, então não tem o que falar. Ele fala o que ele quiser, pô. Ele fala o que ele quiser. Perguntaram pra ele, e aí, você vai voltar pro futebol? Não, pô, o meu plano é ficar... Talvez ele tenha exagerado, talvez ele tenha sido... Ele tem aprendido com isso, né? Não precisava chegar a esse ponto de falar, pode me chamar de mentiroso e tal. Se ele tivesse sido mais pianinho, não estaria ninguém criticando ele ainda. Era o que ele tinha de convicção naquele momento.
mudou de ideia. Qual é o problema? O João Guilherme, Bruno Henrique vai renovar. Bruno Henrique vai ficar no Flamengo. É o desejo dele, o Flamengo vai dar a ele o que ele deseja também. Vai renovar. O Tite vai ou não vai para o Flamengo? Calma, garoto. Não basta apenas anunciar, mas nos bastidores as situações estão todas tratadas, avançadas, e no momento certo, quando tudo estiver no papel, será feito um anúncio, tá bom? Não fique afobado, que tudo vai dar certo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Deixe o seu like, não se esqueça, participe do nosso canal escrevendo a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Então é isso daí, nação. O Flamengo está em preparação para a partida aí contra o Corinthians neste sábado, 9 horas da noite. O Tite não vai estrear nessa partida, provavelmente ele começa já na segunda-feira. Essas são as notícias que chegaram aí na imprensa esportiva. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.